Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um dia iniciamos o vídeo falando sobre ações da Ucrânia dentro do território russo. Nessa madrugada, drones ucranianos atacaram uma fábrica de munições no centro da Rússia. Isso foi confirmado por uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU. Dessa vez, o alvo foi a fábrica Aleksindsk, que fica na região de Tula, a cerca de 200 quilômetros ao sul de Moscou. A fábrica ela produz pólvora, munição e armas. Segundo a fonte ucraniana, a estratégia deles seria atacar fábricas que ajudam Moscou a manter o conflito em andamento, ou seja, atingir depósitos de armas, bases aéreas e outras instalações que alimentam o complexo militar russo para enfraquecer a capacidade da Rússia de continuar a guerra com a Ucrânia. Agora, quanto ao estrago que esse ataque causou lá na fábrica, os ucranianos não deram muitos detalhes. Por outro lado, o Ministério da Defesa russo já veio a público dizer que derrubou cerca de 50 drones ucranianos em 7 regiões diferentes durante a noite. Parece que o espaço aéreo por lá está bem movimentado, hein? A ação ucraniana tenta levar um pouco da guerra para o território do inimigo, que, como temos visto, não para de atacar a Ucrânia. Isso sem contar, gente, a linha de frente no leste. Por exemplo, ontem, sexta-feira, surgiram imagens geolocalizadas mostrando que as forças russas conseguiram avançar a sudeste de Kurakov. Esse ataque foi registrado ao longo da rodovia H15 que liga Kurakov à cidade de Zaporizhia e foi parte de uma ofensiva mecanizada em escala de pelotão. Para quem não está muito familiarizado, Kurakov é uma região estratégica e os russos estão colocando pressão tanto pelo norte quanto pelo sul. Segundo um porta-voz de uma brigada ucraniana que está operando nessa área, os ataques russos têm se intensificado mesmo com o clima se deteriorando. A guerra está prestes a completar 1000 dias e nesse momento as tropas russas estão avançando lentamente na região leste em Donetsk. Elas estão rompendo as linhas de defesa ucranianas, destruindo vilas e cidades com bombardeios aéreos e artilharia pesada. O Estado-Maior ucraniano informou que a linha de frente está difícil, com mais de 170 confrontos nas últimas 24 horas, a maioria acontecendo no leste. Mas para além dos ataques na linha de frente, a cidade de Odessa, que fica lá no Mar Negro, foi alvo de ataques com drones russos durante a madrugada de hoje. Infelizmente, segundo o governador regional, Oli Kiper, uma pessoa perdeu a vida e outras 13 ficaram feridas. Segundo ele, vários prédios, casas, lojas e até dezenas de carros foram danificados. E essa já é a segunda noite seguida de ataques a Odessa com drones. Kiper usou o Telegram para contar que os ataques aconteceram tanto na cidade quanto nas áreas vizinhas. Agora, gente, falando do número desses ataques, a Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou nada menos que 51 drones, focando justamente em Odessa e arredores. Mas será que eles foram bem-sucedidos? Bom, segundo a Força Aérea, eles conseguiram derrubar 32 desses drones. Além disso, 18 deles foram, digamos, perdidos, né? O que provavelmente significa que eles foram desativados de alguma forma eletronicamente. Segundo a emissora pública Suspilline, um dos ataques ainda causou um grande incêndio em um dos distritos de Odessa. Nas redes sociais já circulam vídeos mostrando carros em chamas e uma coluna de fumaça pelo céu da cidade. Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto, há alguns meses atrás eu fiz um vídeo comentando sobre o crescente poder de Elon Musk na geopolítica mundial. Falei de sua participação tanto ao conceder quanto ao negar liberação de sinal da Starlink em diferentes momentos da guerra na Ucrânia e como esses sinais concedidos ou negados poderiam interferir, por exemplo, na orientação de drones e mísseis em ataques. Há alguns dias, em outro vídeo, comentei sobre os contratos de Musk com o Pentágono e também sobre as relações das empresas do magnata com a China. Acredito, gente, que o que estamos vendo agora é um aprofundamento dessa relação entre esse mega empresário e o Estado mais poderoso do mundo. É um hibridismo que começa a mostrar uma cara, o que me faz lembrar de um filme recente chamado Don't Look Up, Não Olhe para Cima. Bom, a última é que o magnata de tecnologia Elon Musk participou de uma ligação entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Isso teria sido logo no dia seguinte à eleição. Segundo fontes relataram, Trump estava lá em Mar-a-Lago quando Zelensky ligou para parabenizá-lo pela vitória. E ao que tudo indica, Trump colocou o telefone no viva voz para que Musk também participasse da conversa. Foi um bate-papo rápido de cerca de 7 minutos e, pelo que disseram, o clima foi bastante positivo. O presidente ucraniano aproveitou a oportunidade para agradecer Musk pelo apoio que ele deu ao país com o serviço de comunicações via Starlink, especialmente no início do conflito. Agora, segundo essas fontes, nenhuma política foi discutida durante a ligação. Zelensky até comentou sobre a conversa em sua conta no X, o antigo Twitter,
Lá ele parabenizou Trump pela vitória histórica e mencionou que os dois concordaram em manter um diálogo próximo e fortalecer a cooperação. Afinal, como o próprio Zelensky disse, a liderança dos Estados Unidos é essencial para um mundo mais justo e também para a paz. Bom, e onde Musk entra nisso tudo? Bom, ele foi um grande apoiador de Trump nessa eleição, investindo mais de 118 milhões de dólares na campanha de 2024. E como eu comentei, Musk tem contratos bilionários com o governo dos Estados Unidos, envolvendo desde a NASA até o Departamento de Defesa. Agora, sobre o papel da Starlink desde o início da guerra em 2022, o serviço de internet por satélite da SpaceX ajudou muito as forças ucranianas. Com ele, os soldados conseguiram compartilhar informações em tempo real no campo de batalha e se comunicar em áreas onde as redes de celular foram destruídas. Esse apoio, sem dúvida, foi importante nos primeiros momentos do conflito e os ucranianos ficaram muito gratos a Musk por isso. Mas nem tudo foi tranquilo nessa relação. Musk chegou a reclamar sobre os custos de manter o serviço funcionando na Ucrânia e houve relatos de que ele teria restringido o acesso a Starlink em algumas áreas, como a Crimeia, que foi anexada pela Rússia. Isso acabou gerando bastante tensão, a ponto de o Pentágono decidir em 2023 que iria bancar o custo do serviço. E aí, meus amigos, teve ainda um episódio bem polêmico. Segundo uma biografia de Musk escrita por Walter Isaacson, ele teria ordenado que seus engenheiros desligassem a rede Starlink perto da Crimeia em 2022 para impedir um ataque surpresa da Ucrânia à frota naval russa. Musk estaria com medo de uma retaliação nuclear da Rússia, já que ele andou conversando com altos funcionários russos que o convenceram de que o risco era real. Ele depois negou isso, dizendo que a Starlink nunca esteve ativa naquela área e que os ucranianos é que pediram em caráter de urgência para ativar o serviço. E para complicar mais um pouco, tem essa história sobre os contatos de Musk com líderes estrangeiros que não são exatamente amigos dos Estados Unidos. Há preocupações de segurança por parte de alguns oficiais americanos, principalmente devido ao envolvimento de Musk com adversários como a Rússia. O jornal Wall Street Journal chegou a noticiar que Musk teria conversas regulares com Putin desde o final de 2022, discutindo tanto questões pessoais quanto negócios e tensões geopolíticas. Isso gerou receios porque, como dono da SpaceX, ele pode ter acesso a informações sensíveis do governo americano. No entanto, gente, agora também surgem boatos de que o próprio Trump também manteve cerca de 7 conversas com Putin desde sua saída da presidência em 2021. Então eu acho que agora está tudo em família. Bom, gente, mudando de assunto, depois da vitória de Trump nas eleições, na Europa há mais dúvidas do que certeza sobre o apoio do Ocidente para a Ucrânia. Pois bem, para tentar acalmar os ânimos, o chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, foi pessoalmente a Kiev hoje, sábado. Ele é o primeiro alto funcionário da União Europeia a visitar a Ucrânia desde o resultado das eleições nos Estados Unidos. E qual foi o recado dele? Segundo ele, o apoio da Europa é firme e não vai mudar. A visita teve como objetivo justamente reforçar essa mensagem de que a Europa continua ao lado da Ucrânia, especialmente agora que a guerra está se aproximando de 1000 dias e os avanços russos são bem visíveis. Vejam só os números impressionantes, gente. Até agora, a União Europeia já desembolsou 122 bilhões de euros, seria 131 bilhões de dólares, isso em ajuda militar e financeira para a Ucrânia. Além disso, cerca de 60 mil soldados ucranianos já foram treinados pelos europeus e o plano é aumentar esse número para 75 mil até o fim do inverno. Borrell deixou claro que esse apoio é essencial para que a Ucrânia continue resistindo à agressão russa. Durante a coletiva de imprensa ao lado do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Borrell disse que a Europa precisa acelerar as entregas de ajuda e eliminar algumas dessas linhas vermelhas que eles mesmos impuseram. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Claro que ele está apoiando a ideia de permitir que a Ucrânia faça ataques de longo alcance em alvos militares dentro da Rússia. Apesar dos Estados Unidos serem um dos principais aliados, Trump já deixou claro que ele não está exatamente satisfeito com a quantidade de ajuda que está sendo enviada para Kiev. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, afirmou que seu país espera que os Estados Unidos continuem a liderar os esforços para alcançar uma paz justa. Inclusive, já está planejando uma possível reunião futura entre Zelensky e Trump, mas, por enquanto, sem muitos detalhes sobre o que pode sair disso. Borrell, que está prestes a deixar o cargo no próximo mês, também anunciou que os ministros da Defesa da União Europeia vão se reunir na próxima semana. O objetivo? Discutir como continuar apoiando a Ucrânia, tanto no campo militar quanto no diplomático.
e reforçar a necessidade de aumentar essa ajuda num momento tão decisivo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.